de macho. Então, vamos começar. Deixa eu olhar aqui. Hoje é com tema, galera, vocês sabem muito bem. Vamos falar sobre a introdução. O professor Roberto Amorim vai falar um pouco dessa introdução. A gente vai fazer uns comentários em cima, né, mestre? Com Vamos lá. certeza. A introdução. Dia da Consciência Negra. Essa é a introdução desse tema. Vamos começar com o professor Roberto Amorim falando sobre um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e a gente vai fazendo comentários em cima. Lembrando, podcast, pode falar à vontade, viu? Já para não ter ponderações. Não é isso, prof? É isso aí. Ramo de macho. Vamos nessa. Amanhã, né, a gente celebra o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, da morte de Zumbi de Palmares, né? Como diz o próprio dia, o dia da celebração e um dia de uma reflexão profunda, no sentido de que o Estado brasileiro, a burguesia brasileira, o que eles fizeram, né, com a comunidade formada por negras e negras, onde a construção desse país ela se deu a partir do sangue, do suor, dos braços de mulheres e de homens negros que aqui aportaram de forma forçada, né? E durante todo o período colonial, durante todo o período da monarquia, nós, negras e negros, fomos bons escravos. À medida em que houve a proclamação da República, até os dias de hoje nós fomos maus cidadãos, de bons escravos a maus cidadãos. Então, o que leva a nos refletir, o que nos traz uma consciência sobre isso, é o, pro- é é o estado de exclusão que nós tivemos desses 400 anos em que perdurou o processo de escravidão, onde nós fomos excluídos, preteridos da inclusão na sociedade de classe, né? Sem terra, sem trabalho, sem teto, onde temos um histórico de, de extermínio dos corpos negros, um apagamento da nossa história, a negação da nossa ontologia. Começa a história do Brasil a partir do processo de escravidão, negando o que nós tivemos um passado extremamente glorioso, onde a partir do norte da África, onde se identificou uma comunidade, uma população formada onde hoje é o Egito, chamada Kemet. E dentro desse espaço territorial, estudou, se formou diversas universidades, onde filósofos ocidentais como Sócrates, Aristóteles, foram beber da sabedoria em Kemet, onde existia a escola dos mistérios, e que beberam dessa sabedoria, beberam dessa filosofia, beberam dessa arte, beberam de toda a arquitetura, da matemática, das ciências, da arte e trouxeram para o Ocidente. E ao invés de valorizar a cultura da onde eles beberam, da onde eles aprenderam, por ser negro, negaram a nossa história.
Ou seja, você tem hoje o pai da filosofia eh, grego, a filosofia ocidental. Você nega que existiu uma filosofia em África. Você nega os filósofos africanos. Então, você tem uma história de negras e negros, uma história negada, uma história apagada. E o que é que nós vamos celebrar nesse 20 de novembro? Nós vamos celebrar essa história e nós vamos refletir sobre essa negação, sobre esse escondimento. E o que a dívida que o Ocidente tem para conosco, uma população formada por negras e negros que difundiu o conhecimento, a história, a arquitetura, a matemática desse mundo. Então, esse dia 20 de novembro é um dia para celebrar, para refletir a nossa importância enquanto seres humanos, já que não existe, biologicamente raça superior, raça inferior. A raça é algo construído, é algo inventado, é algo cultural para definir os corpos que vão trabalhar, vão definir os corpos que vão estar subjugados e vão definir aqueles que vão estar no alto, no ápice da pirâmide. Portanto, essa comemoração, essa celebração, essa reflexão, essa conscientização que nós vamos celebrar nesse 20 de novembro. E aí, mestre? Fala um pouco sobre. É profundo, é profundo. Diante das palavras do professor, eu fico me perguntando: é dia da consciência negra ou dia da consciência preta? Porque se falou em várias vezes em negar, 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 nega, negar, nega, negar, que eu acho que a gente tem até que mudar, viu? Não é consciência negra, é consciência preta. Eh, a consciência eh, é sobre esse passado, né? Sobre esse passado, sobre refletir sobre o passado e nos ver no presente. O mundo contemporâneo, ele ainda guarda as marcas muito fortes do processo de escravidão. A abolição da escravatura, de 13 de maio, ela não significou a inclusão, né? Ela não significou a uma participação efetiva de negras e negros na sociedade. A princípio, nos foi negado a terra para plantar, para viver. A lei da terra. Para ser dono de terra nesse país, você precisa comprar. Foi trazido para substituir os nossos braços quando o capitalismo, o capitalismo se estabeleceu nesse país, foi trazido braços de mulheres e homens, imigrantes europeus. E ocupou os espaços de trabalho que poderiam ser nossos, principalmente no processo da industrialização do sul e do sudeste do Brasil. A abolição da escravatura não significou uma 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 inclusão, nem um processo de ganho para negras e negros. Ao contrário, nós passamos de bom escravo a mau cidadão. Nós passamos a ter a nossa cultura perseguida. As maltas, as capoeiras, a nossa cultura foi extremamente perseguida pelo poder público. As nossas
religiosidade, as religiões de matriz africana foi extremamente perseguido nesse país, desde o momento do período colonial até os dias atuais. Então, então a consciência é essa reflexão que nós devemos fazer. Isso. E, em relação a esse dia, o comentário que o mestre fez, sobre em relação que a gente fala sobre consciência negra, mas a gente, na linha de raciocínio, de hoje em dia mesmo, com nossas lutas, esse dia a gente tem que considerar mesmo, foi uma luta do movimento negro unificado e tudo, mas o intuito que a gente quer falar é que não deveria ser em consciência preta, né? Quem tem que ter consciência é o branco, porque foi ele que criou o racismo, né? Ele deveria ter consciência e na minha concepção, assim, de linha de raciocínio, enquanto o branco ele não tiver consciência que ele que criou o racismo, vai ser meio difícil de moldar essa sociedade de uma forma que fique melhor, porque hoje a gente sabe que tem leis em cima do racismo, mas a própria lei se nega. Que eu posso dar como exemplo o que aconteceu com uma amiga minha, que ela ganhou essa causa. Ela foi, o segurança do shopping fechou ela, disse que ela tinha roubado. Aí ela chamou a polícia, né? Aí quando chegou lá não tinha nada. Aí o que foi que aconteceu? Ela processou a loja. Que fugiu da minha mente. Eu tô queria na ponta da língua, eu queria dizer qual era a loja, mestre. Mas processou. Quando ela processou, ela não ganhou por injúria racial. Entendeu? Ela não ganhou, traduzindo, ela ganhou a causa, mas ela não ganhou por injúria racial. A própria justiça, ela nega a própria lei que ela cria, tá ligado? Pode falar à vontade, mestre, que eu tô dizendo ser caladinho aí. Eu sei que você tem Não, tô, esses pontos eu sobre tô isso aí. Pode ouvindo. passar por cima de qualquer comentário aqui Eu tô ouvindo. sobre esses questionamentos. Então, na minha concepção, o dia 20 de novembro, ele é importante pela luta de nós mesmos, negros, que contestamos o dia 14, né? E conseguimos fazer esse dia. Mas a gente tem que ter. eh, a gente não tem que ter consciência negra. Quem tem que ter consciência é o branco, pô. Porque foi ele que criou o racismo. Tá ligado? Na minha Perfeito. concepção. A reflexão nesse dia, ela não perpassa apenas por ser negro, o negras, o negros, ela vai além, né? Essa é o grande problema, o grande questão é essa reflexão passar para os não negros também, né? Precisa refletir sobre, sobre essa falta de inclusão, né? Essa falta de oportunidade dada, negada aos não brancos, né? Nós temos uma sociedade em que a branquitude ela ocupa os espaços de poder. A branquitude ela ocupa os espaços de poder. E isso torna-se o racismo ele estrutural. O racismo está em diversas estruturas da sociedade. O racismo está nas instituições públicas. O racismo, ele se dissimula, ele modifica com o passar dos anos, ele se adapta ao capitalismo. Há uma relação muito próxima entre o sistema capitalismo e o racismo. Então, compete também ao branco tomar essa consciência, né? Tomar essa consciência, eh, eh, principalmente da falta de oportunidade, né? Hoje nós temos, a partir de uma luta, as, as leis, as leis afirmativas, né? As leis afirmativas, as leis de cotas, e ela vem ao socorro, ela vem para dirimir esse distanciamento
que separa dentro do racismo estrutural. Então, nós estamos vendo as cotas no serviço público, as cotas também nas instituições privadas, as cotas no sistema de ensino. Então, são leis afirmativas, né? Então, isso já se qualifica como um avanço da luta de negras e negras através desse processo histórico, desde que o primeiro negro aportou nesse território. É isso aí. Vamos lá, mestre. Animal. E aí, mestre? Vai falar mais alguma coisa sobre? É, as cotas vêm para fazer uma reparação histórica, né? Perfeito. Mas eu vejo minimamente essa reparação, porque até quando o povo preto está lá na universidade, aprende algo e se torna doutor e pleiteia algo lá dentro, e de alguma forma é boicotado. A gente tem visto ao longo desse ano mesmo, não precisa ir tão longe. Várias pessoas passaram em processo seletivo em universidade e de uma forma ou de outra eles encontram um caminho de não deixarem as pessoas se apossarem do cargo que tem de direito. Então eu Perfeito. acho que não basta só as cotas, né? Não basta só as cotas para entrar na universidade, não basta só as cotas nos, nos processos seletivos para entrar nas instituições, como ele falou, se o sistema é contra o que ele mesmo escreve no papel. Perfeito. É porque, como eu falei anteriormente, as estruturas que, que comandam esse país, que comandam o poder, as estruturas são brancas. E as dificuldades são inúmeras. Para você ver, o processo seletivo, a admissão, mas há uma necessidade muito grande de ampliação desses alunos cotistas, no sentido da permanência deles nas universidades. Há uma necessidade de um aprofundamento nas questões das residências, né? Há uma necessidade de um aprofundamento na questão de creches para as estudantes que já possuem seus filhos, ah, questões como transporte, né? Ampliação dos campos nos diversos municípios, nas diversas cidades, para que a população negra e pobre, ela faça o seu curso superior dentro da proximidade dos espaços de residência, espaços de moradia. E isso atinge de sobremaneira a comunidade negra e, consequentemente, uma comunidade de jovens eh, pobres, né? Então, há muito o que se fazer, né? Quando eu digo que percorremos um longo caminho, é muito importante essa trajetória, mas há muito o que se fazer, né? Nós precisamos ainda formar um grupo do judiciário negros para julgar essas causas que você falou. Nós precisamos ainda ter nas diversas universidades do Brasil uma, uma, uma pró-reitoria de ações afirmativas. A pró-reitoria aqui em Sergipe, a universidade agora, ela está implantando pela primeira vez, desde quando fundou a universidade, uma pró-reitoria de ações afirmativas, pela primeira vez, esse ano, né, com a eleição do pró-reitor André Maurício, foi uma das propostas, e está em discussão, processo de implantação agora, né? Com umas estruturas que vai ser criada essa pró-reitoria de ação afirmativa com uma verba muito diminuta,
não é? Com a estrutura para funcionamento muito pequena. Então, a gente já considera um avanço, mas há muito o que se fazer. Há muito o que se fazer. Nós temos um número de negras e negras no curso de medicina muito pouco. Nós temos um número dos cursos considerados de alta remuneração muito pouco. Então, há o que se fazer, há uma necessidade de uma formação, desde o ensino fundamental, desde as creches. Precisamos de um amparo às famílias pobres, de inclusão. O Estado brasileiro, ele que foi um dos responsáveis pelo processo de escravidão, o Estado brasileiro, os governantes, a monarquia, foi responsável. Então, se ele foi responsável pelo processo de escravidão, isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro também, dos governos que assumem esse país, é uma necessidade deles olharem para essa causa. Então a gente tem muito, o que ser feito ainda há muitos anos, eu não vou alcançar os grandes avanços que vai ter nesse país. É bem fácil vocês, os filhos de vocês, que são pessoas novas, né, os seus filhos, mas a gente caminhou muito, desde o José do Patrocínio, desde Luísa Marim, desde Zumbi dos Palmares, desde Beatriz Nascimento, desses heróis negros da resistência até os dias de hoje, Abdias Nascimento, eh, é um processo histórico, né? E que as conquistas devem ser comemoradas, as conquistas devem ser celebradas, mas a gente não vai parar aí. A gente tem um longo caminho a percorrer. Com certeza. E só nós por nós lutando por nós. Porque se depender da branquitude, nós está arrebentado, prof. Essa é uma realidade que, infelizmente, a gente tem que se falar. Porque a galera é antirracista, 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 mas na hora que vai apertar o calo, ela coloca numa situação onde ela tem que ficar só num pé de igualdade que a gente. Eu já vejo muitos dar para trás, se não for todos. Viu? É complicado, é complicado. É complicado. A gente tira um exemplo, pelo exemplo que eu dei, né? De um juiz, o cara sabe qual é a lei. Mas ele não colocou. Por quê? Porque ele quer negar aquilo ali. Quer negar. E quando eles querem negar a existência de uma coisa que acontece todos os dias, a gente já sabe qual é o motivo. Pois é, a gente precisa, Posso a falar gente mais precisa perguntar? eleger deputados estaduais e federais. Sim, mas não. E aí, A gente tem que fazer revolução, prof. Esse sistema que a gente vive, a gente nunca teve ganhos significativos, não. A gente sabe muito bem que esse sistema que a gente vive, prof, infelizmente é uma realidade. A gente acaba assim, vou dar um exemplo só. A gente luta 3 décadas, 2 décadas para conseguir os direitos, exemplo, direito trabalhista, para chegar um filho da puta na presidência, um fascista safado, e dar uma canetada e tirar, pô. A gente é isso a vida toda, pô. É isso a vida toda, então a gente tem que fazer uma revolução. A gente- o nosso país, né? As democracias, né? As democracias liberais, elas são regidas por leis, né? E há uma, para a legislação, a elaboração das legislações, ela dependem dos parlamentares, né? Dos parlamentares. É, é assim que rege esse país, né? E os parlamentares que estão lá, em grande maioria, são parlamentares de cunho capitalista, liberais, A que galera do defendem lobby, né? as multinacionais, são burgueses, não têm um pensamento socialista, não têm um pensamento afrocentrado. Parlamentares negros
que tenha um viés Embranquecidos. que tenha um viés socialista, um viés afrocentrado. Nós temos poucos e há uma necessidade, quando eu ia me referir ao parlamento, há uma necessidade de que tenhamos pessoas com esse comprometimento com essa causa, sei lá, mesmo que o sujeito for branco e tiver um comprometimento com a causa, o indígena, que tiver um comprometimento com essa causa do trabalhador, uma causa dos excluídos, aqueles sem terra, aqueles sem tetos, aqueles sem moradia, aqueles que necessitam do sistema único de saúde, já é um bom ganho, Não, eu concordo. não é? É Só isso. que o que eu tô tentando dizer, por isso que eu concordei. Eu concordei, mas eu discordei que não é a solução. A solução é a revolução. Porque O engraçado é que, na fale mais. verdade, o engraçado é que o povo luta, 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 luta. Aí a princesa Isabel assinou um papel. Ela que é a provedora. O povo luta, 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 invade terreno, constrói barraco. Aí vem um vereador, um prefeito, dá meia dúzia de casa, ele que é o benfeitor. E a luta do povo preto vai por água abaixo. E a gente Pois sabe muito é. bem que a maioria das leis que que tem aí favorável a gente é luta de nós mesmos. É isso que eu estou falando, né? Que Não, são com certeza, não, eu tô formas de confirmando. luta, né? Eu tô confirmando o que o senhor tá falando. Só que, assim, na minha linha de raciocínio, eu já cheguei a uma conclusão que nós não teremos ganhos significativos nesse sistema atual que a gente vive, velho. Não teremos, infelizmente, prof, é uma realidade que a gente tem por exemplos aí diversos. E o último exemplo que eu sempre gosto de usar, recente, foi esse daí. Essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, entendeu? Que principalmente a reforma trabalhista, que foi lutas de décadas e décadas e décadas conseguindo aquilo ali para chegar um desgraçado e dar uma canetada e tirar, pô. Foi uma canetada, pô. Ele deu uma canetada, simples. Perfeito. As transformações, né? As revoluções, como você coloca, né? Há, há uma necessidade de uma grande motivação, né? Popular para você inflamar a massa, né? A revolução precisamos ter um número significativo de pessoas e que esteja disposta, né, a proclamar uma revolução no sentido de uma mudança, né? De uma mudança. Só vai haver uma mudança significativa para o trabalhador, para a trabalhadora, com o fim do capitalismo, com o fim da exploração, com o fim da exploração do capital sobre o trabalho, né? É sobre isso. Porque os ganhos da classe burguesa, ela se dá em cima dos braços das trabalhadoras e dos trabalhadores. Dentro de uma sociedade moderna, contemporânea, nós temos a precarização do trabalho, né? Nós temos a exploração excessiva das horas de trabalho. E isso se dá dentro do sistema capitalista extremamente explorador, né, escravista, que isso vem desde o período colonial, ou seja, a acumulação da riqueza dos países europeus, os grandes capitais dos países ricos, da França, da Suíça, da Inglaterra, os países que promoveram a Revolução Industrial, foram essa acumulação de dinheiro, essa riqueza deu-se no momento da escravização, do período em que nós estávamos sendo escravizados. Entendeu? Eles acumularam esse dinheiro, como bem coloca o Clóvis Moura, dentro do processo de exploração. Era um comércio triangular.
em que saía do continente africano em direção à costa brasileira, carregada de homens e mulheres para ser escravizado através do Atlântico, e dirigia-se à Europa, e em seguida ia à África, ou seja, um comércio triangular de exploração capitalista. Isso já perdura há séculos. E o resultado é esse ainda, que nós somos explorados no trabalho. É um capitalismo. E principalmente os corpos negros, né? Principalmente os corpos negros. Há um extermínio dos corpos negros, que, principalmente da juventude, né? Em que há uma política, né? Uma necropolítica, uma política de extermínio dos corpos. Então é algo, algo bastante presente, que já vem de séculos, e é esse momento de uma reflexão sobre o sistema capitalista, sobre o sistema de exploração, e principalmente quando se refere à nossa juventude, a juventude negra, né, tão explorada por esse sistema absurdo, né? É isso Massa. aí.